Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente tá aqui pra ranquear todas as minhas leituras de 2023. Confesso que esse vídeo tá demorando um pouquinho pra sair, porque eu fiquei com uma leve preguiça de gravar esse vídeo, porque foram 88 leituras, então assim, é coisa pra caramba, vai demorar um tempinho pra gravar esse vídeo. Mas tomei coragem, porque muitos desses livros eles só apareceram nos lidos do mês e muita gente eu acho que não assiste, ou então a gente acaba passando batido e não presta atenção. Então é essa oportunidade de eu dar um pouco de visibilidade para outros livros que eu li, mas que não trouxe resenha aqui pro canal, porque normalmente eu trago resenhas de livros mais voltados para true crime e não ficção. Mas enfim, se é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo, não se esqueça aí de fazer parte dessa família se inscrevendo, mas se você puder deixar o seu like e comentário também nos ajuda demais para que esse vídeo seja mais entregue. E bom, como esse vídeo vai ficar longo, não vou me enrolar muito e já bora pra lá. Como vocês sabem, né, eu vou ficar olhando um pouquinho pro lado, porque é onde fica a tela do meu computador, mas bora lá que tem muita coisa aqui. Então, pra começar as categorias, eu deixei Toda Hora Penso Nele, muito bom, faltou algo para ser muito bom, bom, faltou algo para ser bom e passo. Os livros aqui embaixo estão em ordem totalmente aleatória, com base no título que eles ficaram salvos, então não é por ordem de leitura. Mas bora lá, 24 Horas de Amor, eu colocaria em muito bom. A experiência com o audiobook foi simplesmente incrível pra mim, eu realmente nunca tinha ouvido um audiobook tão interativo mesmo, foi bem legal pra mim. Tem um vídeo só sobre ele no canal, pra quem quiser, eu vou tentar deixar nos cards, mas eu acho que esse vídeo vai ter muitos cards, então deem uma procurada aí. Foi no desafio 7 livros em 7 dias que ele apareceu. Aqui a gente tem o volume 4 de Vagabond, e se eu não me engano, esse foi um dos melhores, só que ainda assim eu não deixo ele em Toda Hora Penso Nele, porque foi um mangá que eu gostei bastante, mas eu acho que por eu não ter finalizado, não é um mangá assim que me marcou tanto quanto outros mangás que eu já li, então vou deixar ele em muito bom. Esse daqui, Furida dos Reis, eu levei um ano pra ler, então vou deixar em bom. Tipo assim, ele não foi ruim, de jeito nenhum, só que com base no primeiro, eu acho que o primeiro muito melhor. O primeiro sim é muito bom, quase um Toda Hora Penso Nele. O segundo foi um pouquinho mais lento pra mim, um pouco mais difícil de acompanhar a história. Cavaleiro Sem Cabeça, vou colocar... Eu fico entre bom e falta algo pra ser muito bom. Porque eu gostei dele, mas ao mesmo tempo não é um livro que me marcou tanto. Ele é um livro esquecível, então acho que eu vou colocar em... Faltou algo pra ser muito bom, vamos tentar ser justo, né? Se ele é um livro esquecível, não é um livro que vai ficar tanto assim comigo. Depois a gente tem A Sombra Escarlate. Sombra Escarlate foi um livro... A Sombra Escarlate fica entre bom e faltou algo pra ser muito bom, porque eu realmente gostei da história, eu lembro bastante da história também. Acho que tem blog de leitura aqui no canal sobre ele, na playlist Leia Nacionais. Acho que fica em... Faltou algo pra ser muito bom, porque realmente foi uma experiência de leitura muito gostosa, eu gostei dele. Suzane, muito bom. Esse livro realmente me surpreendeu, porque ele é escrito por um jornalista, né, que é o Ulysses Campbell. Todo mundo fala muito bem do Ulysses, então eu já imaginava que ia ser um livro bom, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele receio de, por ser um jornalista, será que não ia ser algo sensacionalista ou algo do tipo? Mas não, foi assim, na medida, o que ele podia estar ali explorando, ele explorou, e explorou de uma maneira muito inteligente. Eu realmente me surpreendi e gostei bastante da leitura. Não é meu favorito de true crime, mas é porque eu tenho livros de true crime, assim, muito marcantes. Porque senão ele poderia facilmente entrar, assim, como um dos melhores. Carmila, eu achei bom. Não foi, assim, uma história que me marcou tanto que eu vou ficar lembrando dela, mas foi uma história muito boa, realmente gostei muito de ler Carmila. Na verdade, eu ouvi o audiobook, então talvez isso tenha influenciado também. A gente dá certo, eu fico entre bom e faltou algo pra ser muito bom. Acho que vou deixar em bom, pra ser mais justa, por causa dos próximos livros que vão vir. Mas assim, eu gostei muito dessa história. Eu li, eu acho que foi em uma madrugada, porque normalmente esses livros assim, mais descontraídos, eu pego pra ler de início ao fim, pra meio que limpar meu paladar antes de começar o true crime, não confundir as histórias, e enfim. E ele foi muito legal, ele parece um pouco com Victor Martins. Eu já tinha lido outra coisa do Pedro Poeira, mas eu acho que era um conto, não era um romance em si. Mas foi uma história muito gostosinha, muito legal de se ler. Talvez eu mude ele, suba ele, conforme eu for pegando os outros livros. Mas por enquanto eu vou colocar, bom. A Depressão, a Borboleta Azul, fico entre faltou algo pra ser muito bom e muito bom. Porque ele foi um livro de poesias muito marcante, com poemas assim muito tocantes, mas ao mesmo tempo não é o meu melhor livro de poemas. Então não sei se fica justo ele estar aí muito bom, porque tem livro muito, muito bom mesmo ali.
acho que ficou faltando algo pra ser muito bom, mas ele é realmente um livro que eu gostei muito e recomendo pra quem gosta desse tema, assim, mais pesado, mais profundo sobre a depressão, porque é um livro, assim, com poemas muito, assim, pessoais mesmo sobre essa relação, enfim. A Noite Cai, eu passo. Não gostei desse conto, pra mim faltou muita coisa. Eu não me recordo exatamente da história, eu me lembro da trama principal. Ele tem em algum vlog, acho que talvez em algum vlog de carnaval, que foi da maratona da Thaís, do Pronome Interrogativo. Mas não sei, gente, faltou alguma coisa pra esse conto fluir mesmo, brilhar pra mim. Ele foi um conto assim ok, mas que, sei lá, não me prendeu, não curti tanto ele, então eu passo. Antes que o café esfrie, eu vou deixar em Falta Algo pra ser muito bom, porque foi um livro que eu gostei demais. Acho que eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia. Porém, ainda que eu tenha gostado muito dele, eu acho que faltou alguma coisinha assim pra fazer meus olhos brilhar e realmente ter vontade de continuar imediatamente os próximos livros da saga, né? Porque são 3, eu acho que é uma trilogia. Foi isso. Teve um conto em específico que foi o que pesou pra minha nota ser tão alta, porque ele me pegou demais. Mas os outros contos, assim, não sei, faltou alguma coisinha pra ficar muito bom. Carrie Soto está de volta, eu coloco em muito bom, porque é muito legal como a Taylor Jenkins Reid faz você amar e odiar a mesma personagem no mesmo livro. Então, a gente tem aí uma fluidez. Essa autora, ela consegue tanto brincar com a personalidade das nossas personagens sem tirar a essência e fazer com que a gente questione o que a gente tá pensando. É muito louco, eu gosto muito de Taylor Jenkins Reid e Carrie Soto, a gente vê realmente o crescimento dela como escrita, assim como em Malibu Renasce. E essa parte da gente conseguir ver diferentes pedaços da Carrie Soto é muito doido. E essa troca mesmo de pensamento que a gente tem durante a leitura. Porque é isso, né? Muitas vezes a gente julga muitas pessoas com base em uma coisa, mas a gente não sabe das outras. E talvez se a gente soubesse, mudasse nossa perspectiva de olhar mesmo, como a gente enxerga essa pessoa. Enfim, eu gosto muito de Carrie Soto. Não é o meu favorito da Taylor Jenkins Reid, mas é muito bom sim e a gente tem que reconhecer. Eu achei que esse livro eu não ia gostar por ser com a Carrie, porque em Malibu a gente tem ali um pedacinho de quem é essa Carrie Soto, mas não, eu gostei muito desse livro. A Vida Invisível de Ed La Rue, passo. Desculpa, gente, eu não gostei desse livro, eu só fui até o final realmente por conta do Clube da Lana. Uma enrolação, pra mim não rolou mesmo a narrativa, não gostei de como ele é parado, de como 300 anos assim não serviram praticamente pra nada pra nossa protagonista. Enfim, tenho muitas críticas à Vida Invisível de Ed La Rue, já falei sobre isso diversas vezes em diversos vídeos do canal. Então, não vou falar aqui de novo, mas eu realmente passo. A Vida Invisível de Ed La Rue não é um livro pra mim. E eu amava esse livro, tipo a capa e o brinde dele, e eu quase comprei na pré-venda. Só acho que eu não comprei, porque eu não gostei. Noite das Bruxas faltou algo pra ser bom pra mim, porque quando você olha pra ele, você espera que vai ter aquela vibe Halloween. Na verdade, a única coisa que tem de vibe Halloween é que acontece o crime na noite de Halloween. Fora isso, não tem mais nada. Então eu fiquei um pouco decepcionada com isso. Fiquei decepcionada também como o crime foi resolvido, como tudo se levou, achei muito cansativo. Acho que se fosse a Miss Marple teria funcionado, mas esse definitivamente foi um dos piores livros da Agatha Christie que eu já li. Ele não é péssimo, mas conforme os outros livros da Agatha Christie, a gente sente que esse daqui poderia ter sido muito melhor. Então, por isso que ele ficou faltando algo pra ser bom. Talvez ali um toque, um temperinho, já faria ele ser um livro mais marcante, que ia ficar mais com a gente, como outros livros da Rainha do Crime, né? Aqui, o Manual de Boas Garotas... Cai em bom, foi um livro bom, eu li meramente rápido, é um livro que te prende, os plots eu achei ok, alguns eu achei desnecessário, alguns eu acho que não entregou tanto quanto eu esperava, mas para a proposta dele, que é ser um livro mais jovem, eu acho que ele faz jus a isso, então eu acho que é um livro bom, sim. Não vou continuar a saga, mas eu acho que se eu fosse jovem, tipo uma adolescente, eu provavelmente leria todos os outros livros e gostaria mais. É que realmente hoje em dia tem algumas coisas que eu não tenho muito mais paciência, sabe? Tipo a Pipe, tem umas coisas que eu não tenho mais paciência pra ela, desculpa. Antropoceno, vou colocar em Faltou Algo pra ser muito bom, porque tem
crônicas que eu amo desse livro, que realmente me fez refletir sobre a vida. Teve algumas que eu achei um pouco desnecessárias, mas eu entendo qual o objetivo do livro e essa coisa de dar estrelas para as coisas aleatórias da nossa vida. Então, por exemplo, ele vai dar estrelas pro dia que alguém bateu uma bola de beisebol, vai dar estrelas para um livro favorito, vai dar estrelas para um café. Algo muito interessante sobre a aposta, escrever crônicas sobre elas e mostrar as coisas que fez ele refletir naquele momento, mas realmente algumas ficaram mais cansativas do que outras, o que tá tudo certo, o que tá tudo bem. Não tem como você se interessar por todos os temas que ele vai falar ali, porque ele vai desde Super Mario até coisas sobre futebol, e não gosto tanto de esportes. Ele faz de uma maneira que faz você querer ir até o fim, mas enfim, só não acho que é o melhor do John Green. Acho que tem livros melhores, como por exemplo Tartarugas até lá embaixo. Eu acho que assim, é um feito na carreira do John Green, mas eu gosto muito de Antropoceno também. Só faltou alguma coisa pra ser muito bom. Faltou algo pra ser bom e bom, porque assim, como o audiobook ele funciona muito bem, mas como escrita eu não acredito que funcione tão bem, porque ele é bem cru, vamos dizer assim, e tá tudo certo ela ter escrito dessa forma, mas eu acho que quando você tá fazendo um livro pra vender, você tem que saber escrever. Tipo, a gente não pode jogar a história tipo, como a vida dela foi chata. Não, isso não é certo a gente fazer. Mas jogar escrito a gente pode, porque afinal, se ela está escrevendo isso pra vender, você está investindo o seu dinheiro para comprar esse livro, eu acho que a gente pode julgar a escrita dela. Então, com base no audiobook, o audiobook é um audiobook bom. Porém, como escrita, eu não sei se é uma escrita boa. Vamos ficar aí em aberto, eu vou deixar e faltou algo para ser bom, porque eu acho que realmente faltou uma refinada ali na escrita, como é um livro que está sendo vendido, né? Mas isso assim, minha mera opinião. Acorn Love, esse daqui... Vou deixar em faltou algo para ser muito bom, porque tem HQs melhores dessa autora. Aqui a gente vai falar um pouco sobre luto, um pouco sobre a perda da mãe, conexão com os seus ancestrais. Daí tem essa pegada mais infantil que a autora geralmente traz tanto nos seus desenhos quanto na narrativa. E toda essa relação mesmo com o oceano, meio ambiente e responsabilidade mesmo de nós como seres humanos em proteger o meio que a gente habita. É muito interessante, eu gostei bastante, principalmente pensando no público mais infantil. Acho que é uma ótima maneira de abordar o tema, mas realmente pra mim, que já li outras coisas dela, eu acho que tem HQs melhores e que vão ficar aí no meu top no ranking. E essa tá no Kindle Unlimited, só que só tem em inglês. Crepúsculo. Eu gostei muito de Crepúsculo. Eu acho que o primeiro volume foi um dos melhores pra mim, foi muito divertido. E assim, eu vou colocar em muito bom, mas não é que ele é um livro muito bom. A minha experiência foi muito boa com ele, tá? Eu ainda vou soltar o vlog dele. Tô agora finalmente em Amanhecer, que é o último volume da saga. E pra finalizar esse vlog e enfim soltar pra vocês, porque foi a minha primeira experiência com Crepúsculo lendo. E eu também nunca assisti, eu lembro apenas de uma cena do filme 1 de Crepúsculo, que foi o que eu assisti quando eu era criança, que é a cena do beisebol. Mas de resto eu não lembro de nada, porque eu não assisti os outros filmes e o resto desse filme em específico eu também não lembro. Então tô bem curiosa pra ver o resto. E pra mim Crepúsculo foi uma experiência muito boa. Não é um livro muito bom, é um livro ali bom, meio fofiqueiro. Mas pra mim a experiência foi muito bom. Deu pra entender, né? Como que eu tô classificando. Eu coloco em muito bom toda hora, eu penso nele. Eu não penso toda hora nessa HQ, mas ela é superior do que o muito bom. Ela fica entre esse e esse, sabe? Mas eu vou colocar em muito bom porque realmente gostei muito dessa HQ. É uma HQ muito fofinha que fala sobre você mudar de carreira, sobre você não se encontrar no mercado de trabalho, dificuldade de encontrar emprego, a não aceitação dos pais. Falo também sobre relacionamento, sobre se descobrir a sua sexualidade, relação entre amigos, enfim, é uma HQ muito completinha que eu gostei muito. Ela tem essa vibe mais cozy também. Ela também tem no Kindle Unlimited e também apenas em inglês, infelizmente. Não sei se vai sair em algum momento em português essa HQ, mas eu recomendo demais pra você ler aí quando quiser passar um tempo, aquela coisinha mais quentinha. Se você gosta de Heartstopper, eu também acho que você vai gostar, porque é uma HQ fofa, mas com alguns temas mais adultos, entendeu? Não tem nada, até onde eu me lembro, mais 18, mas ele tem esse quê de adultos, começando na vida adulta, né? Diário de uma pessoa ansiosa, como parei de me sabotar. Esse aqui eu colocaria em bom, porque eu acho que o segundo é muito melhor. Esse daqui, às vezes, você estava num texto muito legal e do nada tinha uma quebra
numa tirinha e depois você voltava pro mesmo texto, tipo, não era nem um ponto, nenhuma vírgula, era literalmente a frase quebrada no meio pra entrar uma tirinha e isso acabou estragando um pouco a minha experiência. Eu acho que se não tivesse isso, o livro poderia ter sido muito melhor, mas isso é um erro de diagramação. Não sei se é um erro de diagramação da versão brasileira ou se é também da própria autora, né, ela que fez assim. Mas eu acho que realmente pecaram ali em fazer essas quebras de textos do nada e com uma tirinha que não necessariamente faz sentido junto com aquele texto. Então, eu realmente não entendi porque foi feito dessa forma. Amanhã e da outra manhã eu coloco e faltou algo pra ser muito bom. Porque eu gostei muito da história, eu gostei da onde a gente leva, como a gente é levado realmente a acreditar, como a gente tem essa coisa meio Taylor Jenkins Reid, que no final você quer ver esses jogos, quer pesquisar sobre essas pessoas. Mas não sei, pra mim faltou alguma coisa pra ser um livro muito bom. E tá no patamar do Taylor Jenkins Reid. Eu não senti tanta conexão com os personagens, eu não consegui me importar tanto com eles. Eu tava muito mais imersa no jogo e nesse background do que de fato com as pessoas que estavam ali no meio deles, sabe? Então eu acho que faltou um pouco ali de conseguir me fazer se importar com esses personagens. Duna, muito bom. Foi um livro assim que eu li meramente rápido, levando em conta a dificuldade de vocabulário, por ser um clássico, enfim, eu acho que eu li muito rápido ele. Foi um livro assim que eu gostei bastante e eu fiquei empolgada para ler o segundo, porém o segundo foi uma decepção, mas a gente fala um pouquinho mais sobre ele a hora que chegar a vez dele. Então, Duna foi muito bom e eu queria que os outros volumes fossem tão bom quanto Duna foi pra mim. Delilah Green não está nem aí. Vou deixar em Faltou Algo pra ser muito bom. É aquele livro ótimo pra você se passar um tempo, é um livro ótimo pra você sair de uma ressaca, você lê muito rápido, os personagens são muito envolventes, a trama também é muito envolvente, é aquele clássico também que você pega e se as pessoas tivessem ido pra terapia ele não existiria, mas ainda assim, eu acho que faltou alguma coisa ali pra ser aquele livro marcante, que vai ficar com a gente vai se lembrar dele, sei lá, quando for fazer uma book tag. Eu acho que ele é um livro um pouco mais esquecível do que outros, mas que pra proposta dele eu achei muito legal, eu gostei realmente da escrita e de como ele foi nos direcionando pro caminho da história. Brit Marie esteve aqui, muito bom. Eu realmente amei a Brit Marie, eu gostei de toda essa atmosfera da história, gostei novamente de como o Frederick Backman escreve com tons de drama misturado com comédia, então uma hora você tá rindo, outra hora você tá chorando, uma hora você tá ali com o coração apertado com aquele personagem, no momento seguinte você tá desejando mal pra ele. Tem essas vertentes também, assim como Taylor Jenkins Reid consegue brincar com os sentimentos do leitor durante a escrita. O Frederick também faz isso realmente com maestria. Eu com certeza quero ler outros livros dele, quero ler Minha Avó Pedir Desculpas, que vem antes de Brit Marie esteve aqui, mas eu descobri isso só apenas depois de ler. Enfim, gostei muito, é um livro que às vezes eu me pego pensando sobre ele, gosto muito dessa mensagem de recomeçar, mas não recomeçando como uma pessoa jovem, mas recomeçando como uma pessoa que já é de idade, que tem suas manias, que tem o seu modo de viver e que tem que se adaptar a um lugar que tudo é diferente. Então, gosto muito realmente de Brit Marie. Diário de uma pessoa não tão ansiosa, eu deixaria em Faltou Algo pra ser muito bom, porque diferente do primeiro, que tem essas quebras aqui, foi resolvido, não tem essas quebras do nada, e eu acho que realmente foi uma leitura muito gostosa de se fazer. A gente tem um feedback muito legal da autora de coisas que funcionaram no primeiro livro pra ela, e coisas que não funcionaram, e como ela tá vivendo a vida hoje em dia. E a gente, como pessoa ansiosa, se identifica muito, tanto com o primeiro como o segundo, mas o segundo eu senti mais conexão ainda, e eu achei ainda mais divertido, ainda mais leve. Casos de Família, da Ilana Kazoy. Esse aqui eu vou deixar muito bom. Ela optou por realmente, simplesmente, transcrever o que tá ali no papel, né, na parte de julgamento. Então eu achei muito cansativo. Na outra parte que ela tinha escrevido, da maneira que ela viu, da maneira que ela interpretou ali, ficou muito mais dinâmico do que essa parte transcrevida. Eu achei que ficou muito técnico, muito cansativo. Eu entendo que a intenção era realmente a gente se sentir ali, mas como é algo que está transcrito no próprio arquivo, que qualquer um pode acessar, eu não creio que tinha a necessidade de estar ali no livro dessa forma. Acho que se ela tivesse feito, assim como o outro caso, de deixar transcrito da maneira que ela, como pessoa sentada na plateia, viu, com os comentários dela, ia ficar muito mais dinâmico, muito mais divertido de se ler. E, enfim, isso acabou quebrando um pouco o meu ritmo de leitura, e por isso que
eu tirei aí um pouquinho de estrelas dele. É realmente um livro muito bom, é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Eu amo a escrita da Ilana Casoy, eu amo como ela fala sobre casos reais com tanta propriedade. É apenas essa parte aí do julgamento que eu achei que foi um pouquinho cansativo. Agora eu não lembro se foi no Nardone ou do Von Richthofen, porque eu li os dois em momentos diferentes da minha vida. Mas teve um dos dois julgamentos que eu acho que realmente ficou um pouco mais cansativo. Cidade do Fogo Celestial, eu nem me lembro desse livro, pra ser sincera. Eu acho que é o último. Então, como eu não me lembro de nada, eu vou colocar em Faltou Algo Pra Ser Muito Bom. Mas apenas exclusivamente porque eu não me lembro de nada. E pra mim, desse universo da Cassandra Clare, até agora, né, eu li todos os Instrumentos Mortais, As Peças Infernais, e eu comecei a Dama da Meia-Noite, e até então, os meus favoritos são os 3 das Peças Infernais. Ex-Mulher é um livro bom, acho que principalmente se você tá começando aí nessa coisa de suspense / thriller, você fica muito imerso, você não pega os plot twists, mas se você tem um pouquinho mais de experiência, se você já leu alguns livros assim nesse ritmo, pode ser que você pegue as coisas e pode ser que você entenda o plot twist. Ainda assim, faz com que o livro seja uma jornada legal e gostosa, porque a gente tem capítulos alternados entre a mulher e a ex-mulher. E eu acho que tem mais um capítulo alternado que talvez seja de amigos dessas duas mulheres, mas eu posso estar enganado porque faz um tempinho que eu li esse livro. E faz com que realmente você leia rápido, porque você quer saber quem que tá falando a verdade, porque um capítulo contradiz o outro. E no fim, você tem a verdadeira resposta do que aconteceu. Eu achei previsível, mas como eu disse, eu acho que porque eu já li muita coisa desse gênero. Mas ainda assim, eu acho que é uma leitura muito boa. Com certeza eu pegaria outro livro dela pra ler, assim, nesse momento de limpar o paladar antes de ler um true crime. Ou provavelmente numa maratona literária, eu acho que também é um livro que flui muito bem, é muito rápido, realmente muito envolvente o jeito que ela narra. Green River Killer é uma HQ muito boa mesmo. Você tem esse lado mais dos policiais, que normalmente são mais esquecidos. A gente tem todo esse processo de investigação com o Green River Killer, como ele era uma pessoa difícil, como ele dificultou o processo da polícia, como esses policiais sofreram, não apenas durante a descoberta, como também no pós, depois que tudo isso já passou. É muito interessante, eu realmente gosto de como ele coloca algumas críticas, principalmente a nós que consumimos true crime, que às vezes a gente se acha mais esperto do que os próprios policiais, que tem respostas que às vezes a gente não tem, que às vezes eles tentaram uma hipótese que a gente tentou, mas a gente não sabe disso, e enfim. É muito legal, eu realmente gostei dessa HQ, é muito curtinha, muito rápida de se ler, mas que realmente traz uma narrativa aí muito impressionante. Tokyo Killers, eu acho que faltou algo para ser muito bom. Aqui a gente tem uma HQ com diversos contos sobre um autor que ele jurava conhecer o Japão, mas os amigos dele japoneses acharam engraçado e falaram: então publica essa HQ com o que você acha que é o Japão e a cultura japonesa. E ele foi lá e fez isso, esse mangá, né, no caso. E são algumas coisas meio estereotipadas, tem notas da tradução meio que tirando sarro dele, eu achei super divertido. Mais 18 com certeza essa HQ, porque tem algumas cenas aí bem quentes. Mas eu gostei bastante da experiência dela, eu acho que só faltou alguma coisa mesmo pra me marcar mais, pra ser uma HQ que vai ficar comigo, pra ser uma HQ com contos mais marcantes. Porque, no geral, eu gostei dela, mas nenhum conto, assim, ficou comigo, sabe? Ellen Donovan é um livro bom. Ele fica entre bom e faltou algo pra ser muito bom, na verdade. Ele é uma escrita muito gostosa, é uma escrita muito envolvente. Assim como As Mulher, você vai ficar entretido, você vai querer saber mais. Nesse caso, com certeza vou continuar essa saga. É realmente aquele livro pra você passar o tempo, pra você se divertir. Ele é divertido no limite, ele é inacreditável no limite. Ele não ultrapassa, assim, um negócio que fique pastelão, sabe? Então, eu acho que ele foi dosado muito bem, a escrita da autora também é muito boa. Eu realmente me surpreendi com a história e com certeza vou ler outras coisas da autora, porque realmente foi aquele livro ótimo pra limpar o paladar. Dicionário das Palavras Perdidas, toda hora eu penso nele. Toda hora que eu me pego assim, questionando sobre as coisas da vida, esse livro acaba voltando pra minha mente. E pra ser sincera, às vezes eu fico até me questionando em escrever uma resenha pra ele, porque eu acho que ele merece. Ainda que ele seja um livro de ficção, ele foi baseado em uma história real. Então, de certa forma, ele até que entra no tema do canal. E é uma história muito marcante, foi uma personagem, assim, muito bem construída.
tudo ali que tá dentro desse livro faz um sentido no final, é tudo muito bem casadinho. E quando você descobre os elementos que são reais e os elementos que são ficção, a história fica ainda melhor, sabe? Não é aquele livro que quebra as nossas expectativas, não. Você fica ainda com mais vontade de pesquisar sobre tanto a história real quanto os personagens ali mesmo envolvidos. A gente fica com vontade de ler outras coisas da autora. Eu realmente acho que foi um livro muito bem construído, com muita pesquisa. Foi, assim, um livro ótimo nessa questão de se basear em algo que realmente aconteceu. Enfim, é uma ótima ficção histórica. Se você gosta de ficção histórica, você precisa ler o Dicionário das Palavras Perdidas. Eu Terei Sumido na Escuridão. Esse livro aqui eu li pra fazer uma resenha pro canal. E no fim eu não fiz a resenha no canal porque eu fui assistir a série. E no fim eu achei a série muito melhor. Eu acho que ela funciona muito mais do que o livro. Só que daí eu esqueci de trazer uma resenha, talvez uma resenha comparativa entre o livro e a série. Mas, enfim, o livro eu acho que faltou algo para ser muito bom, porque ele é dividido praticamente em duas partes. Uma que a própria Michelle escreveu, e daí depois a Michelle veio a falecer, né? E o livro foi escrito por outras pessoas que estavam ali próximas a ela. Só que, assim, essa parte que foi escrita pelas outras pessoas eu achei meio desnecessária, repetitiva, cansativa em alguns momentos. E, enfim, eu gostei muito da parte que a Michelle escreve. Apesar de algumas partes eu achar um pouquinho confusas, eu gostei muito desse livro. Mas realmente eu acho que essa parte que os amigos escreveram, não sei, foram muitas páginas. Eu acho que poderia ter finalizado ali, tipo, agora a gente descobriu isso, isso, isso. Agora, graças a esse legado da Michelle, aconteceu isso, isso, isso. E dá um ponto final, sabe? Não ficar postergando muito, se alongando muito. Eu entendo porque que tá ali. Mas eu acho que isso funciona muito mais numa série, num filme, do que de fato num livro. Num livro pode ficar um pouco cansativo. Pelo menos pra mim ficou um pouco cansativo. Se vocês ainda tiverem interesse em um vídeo sobre o livro versus a série, eu posso fazer. Porque, aliás, eu acho que eu tenho até o roteiro escrito. Eu realmente não sei porque eu não publiquei. Às vezes é isso que acontece, sabe? Eu leio um livro, eu ponho expectativas nele, eu vou atrás de ver filmes, séries, enfim. E eu nunca acabo trazendo pro canal, porque a agenda fica apertada, enfim, muitas coisas acontecem e ele acaba ficando arquivado e esquecido por um tempo. Que eu não vou colocar toda hora eu penso nele, porque não seria justo. Não é um livro que toda hora eu penso nele. É um livro muito bom, que é da minha animação favorita. É uma história que eu amo, posso rever 1000 vezes e provavelmente posso reler 1000 vezes, que eu também vou continuar gostando. O livro em si, com as ilustrações, é muito dinâmico, é muito gostoso de se ver, assim como a animação. E nesse aspecto, eu acho que o Estúdio Ghibli realmente conseguiu fazer um trabalho surpreendente, porque a animação é tão boa quanto o livro, e o livro e a animação são pequenas diferenças e você não sabe escolher qual é melhor pra você. Pelo menos eu, como fã ali do Estúdio Ghibli e da Kiki em específico. É um livro que com certeza é minha leitura de conforto, que eu vou pegar ali quando estiver entrando numa ressaca, escrito em algum lugar do Victor Martins. Eu sou muito fã do Victor Martins, tem muitos livros dele, eu acho que eu já li todos. Eu coloquei em foto álbum por ser muito bom, porque eu acho que tem livros melhores dele. Então, numa escala Victor Martins, faltou algo pra ser muito bom. Ah, não, gente, eu vou subir pra muito bom. Esse livro é muito bom. Não, eu não vou ser injusta, ele é muito bom. Ele tem toda essa coisa de fanfic, toda essa coisa de shows, que é um momento, assim, que eu fui criada como leitora, que é o background que eu tenho, assim, eu vou a muitos shows. Eu realmente gasto todo o meu dinheiro com meus ídolos. Então, eu me identifico muito com esses dois garotos, que eles estão ali numa fila pra comprar o ingresso pra um show. E depois eles se encontram no show dessa banda, que, assim, simplesmente perfeito. É o sonho de toda garota fanfiqueira, o sonho de toda garota que tem ídolos. Então, eu gostei muito, me senti muito identificada. Ele é um conto, eu acho. Não, acho que tem um máximo 100 páginas, eu posso estar errada, mas é bem rapidinho de se ler. E, assim, poderia ler um livro inteirinho sobre esse casal depois desse show, porque realmente o jeito que o Victor Martins escreve é simplesmente incrível. Lua Nova é o segundo de Crepúsculo. E assim, no começo eu tinha gostado bastante dele, mas depois eu acho que eu fui perdendo o hype, sabe? Eu achei que começou a ficar cansativo. Vou colocar em foto algo pra ser muito bom. Realmente acho que comparado a Crepúsculo, esse daqui deu uma queda assim de qualidade, pelo menos no meu ponto de vista. A Bella começa a ficar com umas coisas assim, mas não vou me prolongar mais, porque eu tenho muito pra falar sobre esses livros.
E não vou falar agora. Mas pra mim, Crepúsculo ainda é muito melhor do que Lua Nova. Vou colocar aí Faltou Algo Pra Você Muito Bom apenas em comparação a outros livros do King, porque eu acho que tem livros melhores. É um ótimo livro de entrada pro King, porque é um livro rápido, que tem um ritmo de escrita diferente, então que talvez o ritmo de escrita do King ele é um pouco mais lento, pode assustar as pessoas, então esse é um ótimo livro para você entrar no King, mas ele é bem diferente dos outros livros do King. E, enfim, por isso eu acho que Faltou Algo Pra Ser Muito Bom, mas eu entendo que ele tem uma pegada diferente, a proposta dele é ser algo diferente, e como eu disse, numa escala King, Faltou Algo Pra Ser Muito Bom. Mas numa escala de livros normal, ele é um livro muito bom. Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, ele fica em toda hora pensando nele muito bom. Porque é um livro muito bom, mas às vezes eu me pego pensando em alguns aspectos dele. Então eu vou deixar em toda hora pensando nele. Eu não penso nele toda hora, mas eu penso nele com bastante frequência desde que eu li ele. Principalmente em um personagem específico. E assim, nem é um personagem principal, mas eu acho que foi muito bem construído. Esse livro é separado em duas partes. Uma parte a gente tem uma construção da sociedade, uma construção dos personagens, principalmente para entender a dinâmica da cidade que vai acontecer o fatídico crime. E a segunda parte é o fatídico crime e mais focado assim no que de fato aconteceu na cidade, baseado ali na parte de não ficção, mas ainda assim é uma ficção. Só que é uma ficção muito bem construída. A gente vê que tem uma ótima pesquisa sobre o assunto, a gente tem muita coisa, muitas camadas nesse livro. E é um livro que vai sair resenha no canal, porque eu poderia ficar aqui uns 10 minutos, 20 minutos falando sobre ele, assim, facilmente, porque realmente achei ele muito bem escrito. E eu tava com medo de pegar ele e não gostar, mas eu realmente me surpreendi com a escrita do autor. Depois a gente tem Handshake Profile. Esse livro, assim, eu gostei bastante, a gente leu junto com o clube. Mas tem metade do livro que eu gosto muito e metade do livro que eu não gosto tanto, porque eu achei que ficou muito técnico. Ainda assim, a primeira parte que eu gosto bastante, eu acho que ele flui muito bem, muito rápido de se ler. Todos os capítulos são curtinhos, então você nem vê as horas passarem. Eu acho que realmente só faltou alguma coisa ali, um toquinho pra ele ser um livro muito bom. Mas a gente tem pouca coisa sobre esse assassino na internet, então eu compreendo porque que ele não é um livro muito mais profundo, como por exemplo Ted Bundy, que é muito mais fácil achar coisas sobre ele. Então eu entendo o propósito dele, eu acho que ele foi um livro muito bem construído. Apenas a minha questão é com essa parte do julgamento, que ficou um pouco repetitivo e cansativo para nós leitores. Talvez uma pessoa de direito ache super interessante, mas a gente, meros leitores de true crime, pode ficar um pouco confuso e perdido nessa parte. E esse é outro livro que também vai sair resenha no canal, mas assim, estou atrasada, eu entendo. Bom, eu vou puxar Duna aqui. Gente, que surto que foi esse segundo volume de Duna. Eu acho que ele poderia ser um capítulo de Duna ou o primeiro capítulo de outro volume. Eu acho que realmente não tinha necessidade de ser 200 páginas. Me quebrou um pouco o hype pra continuar a Duna, porque o primeiro eu gostei muito, mas esse segundo, assim, foi uma quebra de expectativas. Mas enfim, né? Vamos ver se algum dia eu tenho coragem de continuar. Não confio em ninguém? Esse daqui eu confesso que eu lembro muito pouco dele. Eu lembro que tinha uma mulher, que ela ia fazer um documentário pra provar a inocência dela, que ela tinha matado o marido. Eu lembro que eu gostei, mas eu não me lembro o quanto eu gostei. Então eu vou colocar Faltou Algo Pra Ser Muito Bom, porque foi um livro esquecível. E se for um livro esquecível, talvez não tenha sido tão bom assim quanto eu achava que ele tinha sido. Lógico que talvez eu tenha lido muito rápido, ou talvez eu não tenha dado atenção suficiente pra ele, mas enfim. Eu acho que é um livro que faltou algo pra ser muito bom também, eu gosto muito dele, eu gosto da maneira que ele é narrada, tem um vídeo resenha sobre ele, só que não sei, faltou algum temperinho pra ele ser um livro no mesmo patamar de BTK ou de Ted Bundy, e no caso de Killer Clown a gente tinha informações, a gente tinha mais coisas pra escrever sobre ele, sabe? Não é que nem Handshake Profile. Eu entendo que o John Wayne Gacy, assim, foi um grande FDP com a polícia. Eu entendo que ele dificultou muito o trabalho. Mas essa parte de perseguição ficou bem cansativa no livro. Eu entendo que deve ter sido muito mais cansativo pra polícia do que pra gente que tá lendo. Mas, enfim, é apenas a minha crítica, assim, sobre ele. Eu gosto muito dele. Ele faltou só apenas um detalhinho pra ser um livro muito bom. E nos prender mais na escrita, porque eu acho que ele não prende tanto quanto os outros livros de True Crime. A gente não fica tão empolgado pra terminar esse livro. Não, a Planeta B é um livro que faltou algo pra ser bom. Eu gostei dele, eu acho que ele fica quase em bom. Falta bem pouquinho pra ele ser bom, porque realmente tem muitos temas interessantes, tem muitos temas assim envolventes que a gente se questiona, que ele explica muito bem explicado.
que ele traz para o nosso dia a dia. Apenas com o autor ele acaba sendo muito parcial em algumas questões, e eu gosto de livros mais imparciais, mas isso é uma questão de gosto meu. Ele foi lido apenas e exclusivamente para o vídeo do Lendo Livros do Isaac, da primeira temporada de Heartstopper, que tem aqui no canal. E foi uma experiência bem legal, foi um livro que eu não teria lido se não fosse por esse desafio, mas que eu gostei de ter lido. Mooncakes foi uma HQ muito gostosinha de se ler. Eu acho que ela não tá no mesmo nível de Chef Kiss pra mim. Ela tá faltando algo pra ser muito boa. É uma HQ muito legal, ela tem essa vibe cozy também. Ela funciona muito pra Halloween também. Aqui a gente tem uma bruxa que tem um relacionamento com uma lobisomem. E é muito interessante, é muito legal essa história. A gente tem ali a questão de superpoderes e magia, e de uma pessoa ajudar a outra, relação também independente. Enfim, tem muita coisa legal, só que eu sinto que faltou alguma coisa. Se vocês me perguntarem o que faltou, eu não sei, mas faltou alguma coisa. O Crime na Galeria Cristal, eu acho ele muito bom. Só que eu acho ele muito bom para um público mais específico, que é um público que gosta mais da parte histórica de crimes. É uma pessoa que gosta apenas de ler sobre crimes e o serial killer, e, enfim, entender a mente, o psicológico da pessoa. Talvez não goste tanto desse livro, porque ele é realmente mais focado em mostrar a sociedade da época, em mostrar como as coisas funcionavam, mostrar os pensamentos. E isso condiz muito com um escritor que é o Boris Fausto, que ele era um sociólogo, se eu não estou enganada, especializado nessa parte. Então faz total sentido com a demanda dele, e eu achei muito interessante, principalmente para mim que moro no interior de São Paulo. Então muitos dos lugares de São Paulo eu já conhecia, então foi muito interessante ver como tudo começou e onde a gente estava de dia, como isso influenciou o lugar que é hoje. Então muito legal, eu gostei bastante. Também é outro que eu tô atrasada para trazer resenha, mas vai sair, eu juro que vai sair. Esse daqui a gente leu em dezembro, então não tá tão perdido assim. Foi uma experiência bem legal de estar lendo, mas como eu disse, isso é um público de true crime diferente, porque às vezes você acha que true crime é tudo igual, mas não, tem essa coisa um pouco diferente. Nesse caso, ele é muito voltado para a parte histórica do que a parte psicológica, do que para a parte realmente criminal. Eu coloco aqui em Faltou Algo para ser muito bom. Eu acho que para um livro iniciante, ele é um livro muito bom. Modus Operandi para mim tem resenha aqui no canal também, mas ele faltou alguma coisa pra ser muito bom pra mim, porque eu acho que eu esperava mais, ainda mais com o background, com a experiência das meninas. Eu acho que elas poderiam ter ido um pouco além, trazido casos menos explorados, trazido mais curiosidades. Algumas coisas ali no meio de escrita também não curti tanto, mas são pequenos detalhes que tiram essa um pouquinho estrela, sabe, desse livro. E eu acabei dando 4, apenas exclusivamente por esses pequenos detalhes, mas que são detalhes que acabaram pesando na minha decisão da nota. O Conde de Monte Cristo eu definitivamente passo. A primeira parte, amei, com certeza leria de novo. Agora o resto, assim, foi um surto, foi realmente torturante pra mim continuar. Malibu Renasce, toda hora eu penso nele. Foi um livro assim muito bem escrito, que quando eu fui na praia nesse verão, eu queria estar lendo Malibu Renasce de novo. Eu me segurei para não reler, porque realmente é um livro que eu tenho muito carinho. Eu gosto muito da maneira que foi escrita. Assim como a Carrie Soto, eu acho que a gente vê o crescimento de Taylor Jenkins Reid como escritora, como autora. A gente vê que realmente a escrita dela foi mais trabalhada, e ao mesmo tempo a gente vê que tudo que ela construiu até então fez sentido e se conecta nesse livro. A parte da Nina Riva, ela é muito bem construída, você consegue entender todas as dores desde o momento que ela nasceu até o momento que ela tá ali se descobrindo como mulher adulta. Enfim, é um livro muito bom, recomendo muito, demais assim pra vocês, mas lógico, né, tem que ler os outros primeiros, pra que tudo faça sentido no final. O Acerto de Contas de Mamãe, acho que não preciso nem dizer, né, toda hora eu penso nele. Posso falar sobre esse livro assim o ano todo, que eu não vou me cansar de panfletar ele. Eu realmente não vou conseguir colocar todos no card, porque é muita resenha, muito vídeo sobre. Mas é um livro, assim, esplêndido, principalmente se você é mãe. Principalmente se você quer entender melhor por que massacres acontecem. Se você quer entender também sobre depressão, esse livro explica muito bem sobre depressão. E também fala muito sobre a solidão da adolescência. Também fala muito sobre a gente se culpar, sobre a gente perdoar. Como a sociedade é má, muitas vezes. E, enfim, muitas coisas, muitas camadas. Esse livro, assim, é muito completo pra mim. O Gato que Amava Livros, bom, é um livro, assim, esquecível pra mim. Lembro muito pouco dele. Eu li no Desafio 7 Livros em 7 Dias também, mas eu achei um livro bom. Só não sei muito o que falar sobre ele, só
Só isso mesmo. Ele é aquele livro para amantes de livros, então tem muita coisa sobre o mercado literário, muitas coisas que às vezes a gente para refletir sobre e alguns questionamentos. É bem interessante, mas não foi um livro que me marcou tanto. Porque eu gosto da ideia da gente partir da premissa de pessoas culpadas serem inocentes, como isso seria, mas eu acho que esse livro não foi feito de uma maneira tão legal assim. Eu acho que ele é muito parcial, ele tem um lado ali na história. Eu acho que ele tava com um pouco de ranço do dia do julgamento, porque um mini spoiler, ele tava como parte da defesa desse casal no dia do julgamento e ele foi ridicularizado por algo que aconteceu. Então eu sinto muita raiva dele com as pessoas envolvidas nesse caso, em específico a perita Rosângela. Quem conhece True Crime sabe que é a perita Rosângela. Sim, a Rosângela, que normalmente tá sempre em podcasts, ele tem um ranço e ele distrata o trabalho assim da Rosângela em muitos aspectos. Eu acho que tudo bem você não gostar do trabalho de alguém. Acho que tudo bem você criticar, porque você tem o direito de criticar. E nem digo se você tá no banco da defesa ou não. Mas eu acho que tem maneiras educadas de fazer isso. E eu não gostei da maneira que o Rogério fez nesse livro. Eu acho que foi desnecessário. E, enfim, não gostei da maneira que ele trabalha todo esse livro. Ai, gente, acho que faltou algo pra ser bom. Vamos ser justas. Eu acho que tinha um grande potencial esse livro. Tinha como ele abordar toda essa questão dele de uma maneira boa, mas ele acabou optando por fazer de uma maneira meio que... de uma maneira assim que... não sei, gente. Achei desrespeitoso com a própria Carolina, que perdeu a filha, né? Mas é isso, não vou me alongar muito sobre esse livro. Quando eu fiz a resenha, eu tava até pensando que talvez eu que não tinha entendido esse livro direito, que talvez eu que, por ter lido outro livro que já me dizia quem ele ia ser, eu tava sendo enviesada. Mas depois outras pessoas que leram esse livro vieram conversar comigo e realmente não, eu entendi o livro direito. E é isso. Acho que faltou alguma coisa pra ser bom. Tinha muito potencial esse livro, realmente tinha muito potencial, mas não soube explorar. O caso Evandro, faltou algo pra ser muito bom. Se não fosse o estilo de narrativa que o Ivan tentou escrever, se não fosse algumas opções de narrativas que ele optou por colocar, como por exemplo transcrição de áudios que se repetem muitas vezes, é um caso muito confuso, mas tem como descrever de uma maneira mais nítida. Eu acho que o problema do Ivan foi que ele tentou trazer o podcast para o livro, e esse era um livro que ele devia ser trabalhado em paralelo com o podcast. E, enfim, acho que acabou confundindo muito mais a gente do que trazendo clareza para o caso. Se você nunca tiver ouvido o podcast, se você nunca tiver assistido a série, só com esse livro você não consegue entender muito bem o que aconteceu. Você vai ficar um pouco perdido, você vai tentar abandonar, porque realmente é muito cansativo o estilo de narrativa. Então eu acho que esse livro ele funciona dentro do conjunto de mídias que o Ivan acabou criando, mas ele sozinho, como um livro vendido individualmente, ele deixa a desejar. Também tem resenha no canal explicando melhor sobre, enfim. Esse mangá do gatinho, eu gostei. Foi um bom mangá, assim, pra passar o tempo. Vou colocar em fotólogo pra ser muito bom. Não é um mangá marcante, mas foi legal, foi interessante ler ele. Aqui a gente tem meio que um gatinho ninja e toda essa briga catnip, enfim, é bem legal pra amantes de gatos. E normalmente ele tá bem baratinho. O Natal de Hercule Poirot, muito bom, gostei, foi um dos livros, assim, do Poirot que eu mais gostei, achei muito legal mesmo toda a construção, achei muito legal a atmosfera de Natal, que diferente de Noite das Bruxas, a gente realmente tem a atmosfera de Natal nesse livro aqui, e, enfim, gostei bastante mesmo desse livro. O Jornalista e o Assassino, eu gostei da proposta dele, mas eu acho que faltou alguma coisa. Ele é um livro bom. Ele é um livro um pouco confuso também, não sei se pelo estilo de narrativa mais jornalístico dele, né, que é um pouco mais complicado, com alguns termos meio difíceis. Não sei se eu sou muito burra pra entender ele, mas metade do livro eu achei que tava levando pra uma direção. E a outra metade do livro eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu entendi tudo errado, porque o que ele tá tentando justificar agora pra mim não faz sentido. Mas, enfim, esse livro aqui a gente tem a questão de até onde um escritor de true crime e não ficção pode deixar floreado ali, até onde ele pode ficcionalizar para que aquele livro faça sentido e até onde é uma falta de ética. Então, num livro de true crime e não ficção, até onde a gente pode escrever uma história que de fato não aconteceu,
para conseguir ligar os fatos que aconteceram e até onde é exagero. E nesse caso em específico, o autor ele acabou escrevendo uma coisa ali que levava a crer que a pessoa era culpada e no fato ele não era culpado, alguma coisa assim, e daí a sociedade acabou penalizando ele por conta daquilo que o cara escreveu. E enfim, tem toda essa atmosfera e essa coisa mesmo sobre ética jornalística. E eu realmente fico me questionando se eu fui muito burra no momento que eu li ele, porque eu realmente achei que tava entendendo. E no fim eu fiquei, talvez eu não tenha entendido tão bem. O Limiar dos Corpos é um conto, e eu achei um conto muito bom. Eu realmente gostei. Talvez hoje, que eu já li mais coisas de suspense, eu não achava ele tão bom. Talvez não. Mas pro momento que eu li, eu achei ele realmente muito bom. Vou colocar em Faltou Algo pra ser muito bom, porque eu gosto muito do filme. E tem um vídeo também falando sobre ele. E entre o filme e o livro, eu acho que eu gosto mais do filme, porque o livro acaba entrando muito em questões políticas e acaba... Essas questões políticas fazem sentido tá ali. Elas fazem parte de quem o Júlio era. Mas eu acho que o filme acaba concentrando mais nessa parte de quem ele era como assassino de aluguel e quem ele era como o Nome da Morte. E isso acaba sendo muito mais interessante, muito mais rápido, muito mais dinâmico pra gente. E no livro acaba ficando um pouquinho mais cansativo. Ele é um livro muito bom, sim, mas comparado aos livros que estão muito bom, ele fica em Faltou Algo pra ser muito bom, entendeu? Ele é um livro muito bom, mas não tão bom quanto esses livros aqui. O Paciente é um livro muito bom, eu gostei muito dele, gostei da maneira que ele é escrito, eu gostei do plot. Ele também foi um dos 7 livros em 7 dias. E é isso, não tem muito o que falar sobre ele. Eu peguei como indicação do Lucas Barros e o que o Lucas me prometeu, eu realmente encontrei nesse livro. O Médico e o Monstro também achei um livro muito bom. Você lê o livro e às vezes você não entende muito bem, mas quando você volta pra introdução, que dá spoiler sobre o livro e explica as coisas, daí você fica com a cabeça explodindo e, tipo, tudo faz sentido pra você. Então, eu amei essa parte. O Verão que Mudou Minha Vida, apenas e unicamente porque é um livro esquecível pra mim, que realmente eu não paro pra pensar nele, não sei. É um livro ok, foi bom pra passar o tempo, mas que não tenho nem vontade de continuar. Talvez eu continue só por força do hábito mesmo. Fico entre... eu vou colocar ele toda hora pensando nele. Eu não penso nele toda hora, mas ele é muito melhor do que os livros muito bons. Ele é realmente um livro muito tocante, muito marcante. E pensando em crianças, eu nunca li um livro tão forte sobre crianças quanto O Meu Pé de Laranja Lima. Simplesmente um dos melhores livros que eu já li de true crime. Futuramente que ele vai ser citado e daí a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre ele. Talvez eu traga até um vídeo resenha só sobre ele, mas com certeza é um dos melhores do gênero que eu já li. Eu recomendo assim de olhos fechados pra todo mundo. Se você gosta de casos, se você gosta de conhecer mais de um caso, se você gosta de parte psicológica, se você quer entender melhor os temas, enfim... Eu sinto que o guia de true crime do Modus Operandi foi muito baseado nele. Ainda falta tudo isso de livro e a gente já tá com 1 hora de bruto. Eu que lute, né? Vamos lá. O Pacto. O Pacto foi... Faltou algo pra ser muito bom, eu gostei. Vou colocar em Faltou Algo pra ser bom. Tem um blog de leitura também. É um livro de uma amiga minha. Mas, assim, eu acho que ainda falta muito pra ela crescer como autora. Eu até conversei com ela. Ela é uma ótima roteirista. Mas pra escrever um romance, eu acho que falta algumas coisas. E é isso. Não vou falar muito sobre. Falta algo pra ser muito bom. Eu achei que ia ser, tipo, um romance que nem Mooncakes, Heartstopper. Enfim, que é uma história com começo, meio e fim. Mas, na verdade, são tirinhas. E daí eu me decepcionei. Amores Verdadeiros. Achei um livro bom. É isso, não é meu favorito da Taylor Jenkins Reid, mas também não é o pior, só é um livro bom. Pequena Coreografia do Adeus, com certeza, toda hora eu penso nele. Stoffen, passo, não entendi muito bem qual a proposta desse livro, acho que a capa e o título é um pouco enganoso, porque o caso von Stoffen é tipo isso do livro, é muito mais sobre a polícia e a época que a polícia tava passando e assim, me decepcionei. Vou colocar em bom, que não foi uma história que eu me conectei tanto. É da mesma autora de Aquin Love e de Tea Society, mas eu acho que esse aqui é muito mais infantil do que os outros. E não sei, só não gostei tanto quanto eu gostei dos outros. Aqui a gente vai ter uma história, eu acho que é da Rapunzel. Goodfellas, muito bom. Assim, você lê esse livro tão rápido, mas tão rápido. E a escrita é tão envolvente. E as coisas que você encontra aqui é tão legal, é tão aventura atrás de aventura.
E quando você termina, você se dá conta que isso de fato aconteceu, que é uma história real, que o Henry existiu e que o Henry realmente se abriu pra polícia. E por isso que esse livro tá sendo escrito, você fica assim, meu Deus, que livro incrível. E também tem um vídeo resenha sobre ele. Se você contar, né, não tem como, toda hora eu penso nele. Vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre ele, de me ouvir perguntar. Então não tem como, eu estaria mentindo se eu não estivesse aqui em toda hora eu penso nele. Rebeldes, Revoluções e outras coisas que as princesas gostam. Bom, eu achei legal. É bem fanficzinha mesmo, o estilo de narrativa, porque é uma fanfic que foi adaptada para livro. Acho que pro público jovem vai funcionar super bem. Olhos da Água, muito bom. São crônicas, assim, muito tocantes do nosso dia a dia. Também foi um livro de 7 livros em 7 dias. Teias Mortais. Vou colocar é muito bom, porque foi um ótimo livro de contos. Não tem como negar. E tem alguns contos, no caso do Felipe Castilho, que não saem da minha cabeça. Toda hora eu penso nele. Muito bom também. Às vezes eu me pego pensando nele, mas não com tanta frequência quanto os outros aqui. Então por isso que ele tá aí muito bom. Porque, assim, gente, que livro. Muito obrigada, Luana, por ter me sugerido esse livro. Muito obrigada por ter me apresentado esse livro. Se a Casa 8 falasse, vou colocar em Faltou Algo pra ser muito bom. Porque eu acho que dos outros livros do Victor Martins, eu gostei mais. The Book Tour foi uma HQ boa. Eu acho que ele prometeu uma coisa que ele não me entregou e por isso que eu me decepcionei um pouquinho. Mas crime e poesia não tem como questionar. Ela tem que estar aqui. Agora vamos pegar T-Dragon. O primeiro volume eu gosto muito. Aqui a gente vai conhecer nossos primeiros protagonistas. Esse daqui é o segundo e o outro é o terceiro. O segundo, eu achei que faltou algo pra ser muito bom. Eu gostei da história, mas não gostei tanto assim quanto eu gostei dos primeiros protagonistas e a primeira história. E o terceiro, ele junta as duas histórias, então eu achei muito bom, porque daí no final tudo faz sentido. E se essa HQ fosse livro, eu também iria amar saber mais sobre esse universo. Vagabond de volume 3 eu vou deixar no mesmo que o outro, porque eu realmente não me lembro qual volume eu gostei mais. Mas é muito bom, as ilustrações são muito boas e o enredo também. Faltou algo pra ser muito bom pra mim. Ele foi um livro bom, mas não me brilhou tanto os olhos. Acho que talvez a narrativa que me deixou assim um pouquinho menos no hype do que as outras pessoas. VHS, acho que faltou algo pra ser muito bom. Ela tá acima de bom, mas ela não tá muito boa. Eu gosto muito desse coletânea de contos. Eu gostei da escrita do César Bravo, foi o meu primeiro contato com ele. Acho que é muito envolvente a escrita dele. Tem contos que a gente gostou mais, tem contos que gostou menos, normal. Acho que foi bom. Foi uma fantasia assim que se eu tivesse lido antes, quando mais jovem, e outras coisas que as princesas gostam, eu teria gostado mais. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e se divertido junto comigo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu acho que pelo menos eu consegui explicar um pouquinho melhor sobre cada um desses livros. Não esqueça de deixar aqui nos comentários quais desses livros você conhece, qual você gostou, qual não gostou. Enfim, vamos interagir, trocar um bate-papo aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.